Sabe, eu gosto muito do tema batalha espiritual, porque eu acredito que é uma das bases, dos fundamentos da igreja. E sem a libertação, o crente não prospera. Sem a libertação, o crente não vence. Sem a libertação, o crente não é salvo. Jesus disse que é necessário nascer de novo para herdar o reino de Deus. E esse nascer de novo fala da libertação da velha vida e da velha criatura. A libertação é um dos maiores sinais da restauração da vida de um crente. Não tem como restaurar, edificar, transformar, abençoar, sem antes passar pelo crivo da libertação, da batalha espiritual. E sabe, todos nós temos uma batalha, ainda que pareça ser silenciosa. Existem demônios ali, inteligências invisíveis trabalhando para nos destruir. E eu quero abordar nesse tema de hoje o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. O apóstolo diz: "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Veja, não é na sua inteligência. Veja que ele não fala nada, nenhum atributo físico que vai nos preparar para essa batalha. Essa batalha não é travada na inteligência. Não é um coach ou uma palavra motivacional ou de inteligência humana que vai te capacitar. Nada que vem do homem pode te capacitar para vencer essa batalha. Ele diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria a força do Senhor em nós. Caminhando na força do Senhor. A Bíblia diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja, observe que ele fala toda a armadura. Assim como um soldado que vai para a guerra não pode estar com meia farda, está com revólver, não está com a bala, está com o coturno e não está com colete, ele vai ser facilmente destruído. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque se você estiver revestido pela metade, você ainda é uma presa. Se você estiver revestido 99%, você ainda é uma presa. Mas quando você está revestido 100%, está liberto, não está mais sob a garra do pecado, sob maldição, aí sim você se torna uma autoridade sobre os demônios. Observe que é toda a armadura. Enquanto há alguma coisa sua na mão do inimigo, uma área que você sabe que está errada e você não tem ajustado, pecados deliberados, coisas a consertar, situações a resolver. Enquanto você tiver algo na mão do inimigo, você nunca será uma autoridade sobre ele. Mas quando você santifica todas as áreas da sua vida, você se transforma numa autoridade sobre Satanás. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, eu tenho que estar revestido totalmente. Para quê? Para que eu possa estar firme no dia mau. Para que eu possa estar firme no dia da batalha. Quando fala astutas ciladas, está dizendo que o diabo, ele, embora é espírito, ele é estrategista. E ele traça metas e formas de nos destruir.
Formas essas que não são aleatórias. O diabo não cria um ataque aleatório. Ele, como está escrito em 1 Pedro 5,8, anda ao derredor, bramando como leão e buscando quem possa tragar. Buscando quem possa tragar. Ou seja, o diabo, ele examina a vida de cada um dos cristãos para saber por onde é que ele pode agir. Não pense você que está na igreja ou servindo a Deus vai te isentar. Pelo contrário, é você que está na igreja servindo a Deus e procurando agradar a Deus, em que o diabo mais vai vasculhar os seus caminhos para encontrar algo que te derrube e não te deixe alcançar o favor de Deus. Por isso, é inútil estar na igreja e não querer uma aliança com Deus. É inútil estar na igreja e não obedecer. É inútil estar buscando o Senhor, querer milagre, bênção e não ter um compromisso com o Senhor. Isso te torna uma presa fácil para Satanás. Aí ele vai dizendo que no versículo 12, a nossa luta não é contra carne, sangue, mas principados, potestades, exércitos da maldade em regiões celestiais. E no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Veja, não é uma tentação que ele fala agora. Não é um ataque pessoal, como eu descrevi antes, mas ele fala sobre o dia mau que vem sobre a humanidade. Dias difíceis, dias de luta, de catástrofes, dias de aperto. Nesses dias o diabo ele vai investir também para nos derrubar. Mas se eu estiver devidamente revestido, o Senhor vai me honrar e eu vou vencer. No versículo 14 ele diz: cinja os lombos com a verdade e coloque a couraça da justiça. Ora, o que é isso? Cingir os lombos com a verdade e colocar a couraça da justiça, ele está falando de itens aqui da armadura de Deus. Começamos a entrar agora. Veja, a armadura de Deus não é algo que vai vir só porque você ora. A armadura de Deus não é algo que você vai receber porque o profeta tal colocou a mão sobre a sua cabeça. Ou porque você chorou e sentiu um arrepio na igreja. Cinja os seus lombos com a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Quando você passa a obedecer, cingir os lombos, significa responsabilidade. Quando você começa a ter responsabilidade com a palavra de Deus e carregá-la ela com você, obedecê-la, o Espírito Santo passa a derramar autoridade sobre a sua vida. Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, eu também guardarei vocês da tribulação que há de vir sobre os habitantes da terra. Apocalipse 3:10. E ele diz assim: a couraça da justiça não é a minha justiça, nem a do judiciário do país ou da nação, nem a sua própria justiça do teu coração, mas a justiça que diz respeito à fé. É não andar na incerteza, é não andar sob as suas palavras, ou as minhas, ou a do judiciário brasileiro, ou qualquer nação. A justiça que ele está dizendo aqui é aquela que vem pela fé. Paulo disse que pelo Evangelho, pela palavra de Deus, se conhece a justiça de Deus, que vem por meio da fé. Abraão creu contra a esperança, em Romanos 4, e isso foi imputado como justiça. Colocar a couraça da justiça significa que não ande na esperança ou nas perspectivas desta vida, mas confie na justiça de Deus através da fé. Use a sua fé para confiar e para ter uma íntima confiança na justiça de Deus. Quando você se reveste da verdade, obedecendo a palavra e colocando a couraça da justiça, crendo que Deus é justo,
o Espírito Santo blinda você. E ele segue dizendo, no versículo 15, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Que lindo! A Bíblia diz, conformoso é os pés dos que anunciam as boas novas. Sabe o que é isso? Andar no caminho. É muito fácil você ver hoje na igreja cristãos em toda parte que sabem falar de princípios, falam de casamento, falam de batismo, falam de oração, falam de jejum, falam de demônios, falam de cura, de milagres. Mas a Bíblia diz que não é falar, nem conhecer o texto, os versículos, ou ouvir dizer, é andar no caminho. Quando você calça os pés na preparação do evangelho, é que você está andando no caminho e sendo preparado por Deus. A Bíblia diz que aqueles que vão andando e semeando a boa semente, em lágrimas, andando, chorando e semeando, voltarão com alegria colhendo seus feixes. Sabe, a vida com Deus não é uma vida teórica, é uma vida prática. E eu tenho que caminhar com Deus para desenvolver a minha vida com Deus. Eu tenho que amar o próximo para entender o amor de Deus. Eu tenho que servir o outro para ser servido pelo reino de Deus. Eu tenho que carregar, Filipenses capítulo 2 diz para nós levarmos as cargas uns dos outros, a exemplo de Cristo, que sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo e tomou forma humana. Sabe, quando eu caminho com Deus, eu aprendo mais do que qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer seminário, qualquer congresso. Andar com Deus é o caminho para se conhecer mais a Deus. E é o caminho para ser revestido pelo poder de Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso servir a Deus. Ele diz mais à frente do escudo da fé, para que possa apagar os dardos inflamados do maligno. Veja, a palavra do Senhor diz que a palavra é pura e é escudo para os que nele creem. A palavra de Deus, ela me imuniza dos ataques do diabo. O diabo falou assim, Jesus, façam as pedras virar pães. Você não é o Filho de Deus? Mas Jesus estava imunizado, porque a fé na palavra preparou Jesus para aquele combate. E ele não caiu. Mas à frente o diabo diz, vou te dar a glória de todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. Mas Jesus estava imune. E ele disse, só ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Vai de reto, Satanás. E o diabo fugiu. O diabo queria colocar Jesus para fugir, mas Jesus colocou o diabo para correr. Aleluia. A fé é um escudo que imuniza a nossa mente e o nosso coração. O que antes você sentia, as pancadas que antes te machucavam, as situações que antes te amedrontavam, não amedrontam mais. Porque agora você cingiu os lombos com a verdade, a couraça da justiça, você está andando no caminho, na preparação do Evangelho. O Evangelho está te preparando. E agora você tem fé no quê? Na palavra, na caminhada que você tem com Deus. E você já não é mais persuadido pelas setas de Satanás. Ele fala também no verso 17, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Sabe, tem muitas pessoas na igreja, mas a mente no mundo. Eu já vi relatos de pessoas louvando a Deus na igreja, e na mente dela passando um pecado de lascívia, até mesmo desejo de adultério, em cima do altar louvando a Deus. Sabe, elas estão com o corpo na igreja, mas a mente delas está sendo bombardeada pela tentação. E demônios fazem isso. Eu já vi relatos de casais que o esposo está perto da esposa, mas um espírito tentador na mente dele, fazendo ele desejar pessoas que nem estão ali no ambiente,
fantasiar coisas, ele está do lado de sua esposa. Porque a tentação, o pecado, as setas de Satanás estão atacando a mente daquela pessoa. E dado esse ataque, se em pouco tempo ela não fizer algo, ela vai cair. E grande vai ser o tombo. Por isso, no verso 17 ele diz, o capacete da salvação. É que o capacete chamado salvação traz menção à obra redentora. Quando eu estou redimido, eu me torno nova criatura. E quem nasceu de novo, pensa nas coisas de cima. Não fica mais cativo nas coisas de baixo. Quando ele fala o capacete da salvação, isso só acontece quando você nasce de novo. Porque você não pensa mais com o cérebro, mas você pensa agora com o Espírito. Eu tenho falado isso na igreja. Assim como o nosso corpo físico e o nosso cérebro trabalha a partir dos nossos 5 sentidos, o nosso espírito também tem sentidos que são despertados quando eu nasço de novo em Deus e na oração. Só que o espírito comunica e não passa às vezes nem pelo meu cérebro, mas o espírito coordena o meu corpo, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Não é mais o cérebro que coordena. O cérebro também passa a obedecer, porque agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Quando ele fala o capacete da salvação, eu não sou mais guiado pelo cérebro, órgão, e nem pelos 5 sentidos. Mas aquele que é salvo, que nasce de novo no Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Vai além do seu cérebro, da sua cabeça, da sua mentalidade. Ele está sendo guiado pela salvação. Aleluia. E, no final, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho visto crentes ir para a igreja e nem a Bíblia leva. A pessoa vai numa feira de domingo, sabe? E ela, se não tiver dinheiro para comprar algo, ela nem vai. Ela não vai numa feira para olhar o preço das coisas somente, não. Ela só vai na feira se ela for comprar, nem que seja uma fruta. As pessoas não vão para uma feira, para um mercado, se elas não forem comprar. Ah, que bonito esse pão na padaria. Não, ela vai porque ela quer comprar um pão. E as pessoas vão para a igreja querendo ouvir a palavra de Deus e não levam as suas Bíblias. Eu acho muito incoerente isso. Mas ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai ter comunhão contigo. Aprenda isso. Se você não tiver comunhão com a palavra, você não vai ter comunhão com o Espírito. E esse é o motivo de muitos crentes não receberem o Espírito Santo e estarem fracos na igreja. Você precisa ter comunhão com a palavra para ter comunhão com o Espírito. É como aprender a falar inglês. Você tem que estudar as letras, como que se pronuncia, tudo, para depois aprender a falar inglês. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para falar a língua de Deus, para entender o coração, a mente de Deus. E além disso, a palavra de Deus é uma arma, não só para minha defesa, mas para atacar as fortalezas do inferno e destruí-las. Não adianta eu gritar, não adianta eu espernear. Se eu não estiver na palavra de Deus, eu não consigo cortar os laços do diabo. E por último, no 18, ele diz assim, Efésios 6,18, orando em todo o tempo. E por que ele fala orando em todo o tempo? Existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Existe o Cronos, que é o nosso relógio, as 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, ou 31, ou um pouco menos. Mas além do Cronos, que é o nosso relógio, existe o Kairos, que é o tempo de Deus. E muitas vezes nós não sabemos discernir. Existe tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para ficar com a família, para cuidar das finanças, para cuidar da saúde, para cuidar da beleza e de tantas coisas. Mas, sobretudo,
eu tenho que orar em todo o tempo. Que tempo é esse? No Kairos, no tempo de Deus. Sabe? Se você semanalmente não tira um tempo para Deus, dificilmente você vai vencer quando as batalhas espirituais vierem sobre a sua vida. Se você só quer ficar atrás de dinheiro ou relacionamentos, namoro, internet, rede social, você está sempre em busca de algo novo, sempre ansioso, sempre estabanado em busca de algo que satisfaça os seus desejos, mas você mesmo não tira do seu tempo para satisfazer a vontade de Deus. Você dificilmente vai ser cheio do Espírito Santo e vai se tornar uma autoridade espiritual. Normalmente pessoas assim, carentes, vazias, andam sempre buscando algo para se conectar e se satisfazer, elas são presas de Satanás, não autoridades acima de Satanás. Se você quiser se tornar uma autoridade acima de Satanás, você precisa aprender a dedicar tempo na oração e tempo com a palavra de Deus. Porque quando você obedece, quando você se posiciona, quando você caminha, quando você amadurece a sua fé, quando você nasce de novo para a salvação e aprende a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a sua oração e a sua vida com Deus ganha sentido. E o Espírito Santo vem e torna você de uma presa a uma autoridade no reino de Deus. Sabe, nós vemos isso, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 10. Versículo 1. Eu vou ler com vocês. Foi revelado a Daniel uma palavra verdadeira, que falava de um grande conflito. E no versículo 2 diz que Daniel ficou muito triste durante 21 dias, 3 semanas. Mas olha, eu quero pular para o versículo 13. A Bíblia diz, antes do 13, nos versículos que antecederam, que o anjo veio, responde a Daniel. Você conhece a história? O anjo fala: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa de tuas palavras e vim te anunciar o que acontecerá nos próximos dias. Mas no versículo 13 me chama a atenção, porque a Bíblia diz que o anjo estava preso. Olha o versículo. O príncipe da Pérsia prendeu, ele havia resistido ao anjo mensageiro. O príncipe da Pérsia resistiu ao anjo 21 dias. E Miguel, um dos primeiros príncipes de uma patente maior, um arcanjo, ele veio ajudar esse anjo, libertar esse anjo para que trouxesse a mensagem para Daniel. Ou seja, a batalha espiritual ela é real e eu preciso me condicionar para vivê-la. Você nunca vai viver uma vitória quando a batalha espiritual chegar até você, até a sua casa, se você antes não tivesse preparado. Daniel ele se preparou. E naquele período em que Daniel estava se preparando e orando, estava havendo uma batalha no mundo espiritual. E o anjo mensageiro enviado por Deus, veja, era um anjo. Até os anjos têm guerras e dificuldades para vencê-las. Quanto mais nós. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, que não era um homem nem um rei, era um demônio, que estava sobre aquela localidade, sobre aquele governo, sobre aquela nação, dominando e fazendo eles destruírem e escravizarem povos. O príncipe da Pérsia, aquele demônio, ele prendeu o anjo mensageiro. E ele prendeu aquele anjo com resistências espirituais durante 21 dias. Até que Daniel resistiu na oração enquanto a batalha estava sendo travada. E Deus enviou o arcanjo Miguel, que libertou o anjo, e o anjo chegou com a resposta. E após o anjo entregar a resposta a Daniel, no versículo 20, ele diz: agora eu retornarei para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Veja, ainda estava acontecendo uma guerra. Algo terrível estava para acontecer nos próximos dias, e ninguém sabia. Mas Daniel sabia, porque foi revelado por ele, pelo anjo, na hora da oração. Veja, a oração é uma coisa fantástica. Deus ele te prepara para tudo o que há de vir na oração. Eu quero repetir. A oração é uma coisa fantástica, porque nela Deus ele prepara você para tudo o que está para acontecer, seja na sua vida, na sua família ou na sua nação.
Estava acontecendo algo terrível naqueles dias, mas Deus estava preparando Daniel por causa da oração. O anjo diz no verso 20, eu vou retornar para pelejar. Não tinha acabado a guerra ainda. Era quase um mês de batalha. E o anjo fala, agora eu vou retornar para pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Olha como a batalha espiritual é real, meu amigo, minha amiga. Quando o anjo sai para terminar a peleja contra o príncipe da Pérsia, ele anuncia o que está por vir, que um príncipe da Grécia se levantará. Ou seja, os anjos de Deus iriam derrubar aquele principado, aquele demônio que estava sobre o reinado dos persas. E quando essa peleja termina, acaba, logo após, pouco tempo após essa visão, o reinado persa é destruído e depois se levanta um império grego sob o domínio de Alexandre o Grande e todo o seu poderio. Os anjos do Senhor derrubam um principado que estava sobre uma nação fazendo mal, e outro demônio se levanta em outra nação para fazer o mal. Era uma guerra, uma batalha. E assim é a batalha espiritual. Mas os anjos venceram por conta da oração e da intercessão. Então, você vai olhar também em Marcos capítulo 5. Jesus atravessa o lago, o rio, o mar, e vai para Gadara com seus discípulos. Ele vai para uma outra banda, para uma outra parte, para um outro lado, para a província de Decápolis, que eram 10 cidades. 10 cidades debaixo de um principado, de uma legião. E com certeza aqueles demônios estavam ali causando dor, sofrimento, diversas preocupações e problemas. Mas quando Jesus pisa o pé, após ter estado no monte, orando e jejuando, e cheio do poder de Deus, da força do Senhor, Jesus ele pisa na terra e os demônios imediatamente detectam que tem alguém diferente naquele lugar. E os demônios correm para ver e se deparam com Jesus. E Jesus fala, qual é o seu nome? Eles falam, Legião, porque somos muitos. Alguns falam que é 3.000, outros falam que é 36.000. Mas independente de quantos sejam, eram muitos demônios, isso que importa. E Jesus chama o chefe dos demônios. E o demônio fala, não nos mande embora do país, mas nos mande para os porcos. E Jesus ele expulsa aquele demônio e o gadareno é liberto. Veja a verdade da batalha espiritual. Os testemunhos no Antigo e Novo Testamento perpassam o Antigo e Novo Testamento. E assim também vai ser na nossa geração atual. Sabe, talvez você não entenda, mas eu vou tentar explicar e você vai ver que existem demônios enviados para destruir igrejas. Por isso, igrejas inteiras, ministérios inteiros que não oram, que não se revestem das armaduras de Deus, não se preparam, conforme o Efésios 6, do 10 a 18, não se fortalecem do Senhor e da força do seu poder. Existem demônios que são atribuídos para destruir igrejas, e eles a destroem. Existem demônios atribuídos para destruir famílias, casamentos, lares. E se nessa família não tiver ninguém orando, buscando, esses demônios destroem. Sabe, toda organização e toda instituição e toda pessoa constituída por Deus, ela não vai estar isenta, pelo contrário, ela vai ser tremendamente afrontada até que ela derrube todos os demônios. Você vê que nos dias de Moisés foi mandado matar as crianças, porque o diabo queria atingir Moisés. Nos dias de Jesus, a mesma coisa ocorreu. Então toda instituição ou pessoa criada para um propósito de Deus, ela vai enfrentar resistências. A igreja é uma instituição criada por Deus. O casamento, a família,
É uma instituição criada por Deus. Homens e mulheres escolhidos para um projeto divino. Então você precisa entender que pelo fato de ser escolhido não será mais fácil as coisas. Talvez será até mais difícil. E se você estiver perdido no mundo também, fala, mas na minha vida o diabo não tem mais o que fazer? Claro que não. Porque ele já ganhou a sua alma, ele já tem nas mãos o que ele quer, e talvez por isso não te persiga tanto. Porém, isso não é nenhuma vantagem para você. Eu estou no mundo, estou no pecado, vou para a igreja quando eu quero, mas estou prosperando, comprei um carro, construí minha casa. Isso não é nenhuma vantagem para você. Pelo contrário. Se você não tem afrontado o inferno se alegra e nem te persegue, é porque o que você tem de mais precioso já está na mão dele. E uma hora você vai sentir o peso, de negligenciar a sua própria salvação. Seja aqui, ou seja no dia do encontro, do juízo. Então a batalha espiritual, ela nos mostra que aqui nessa terra, nós não estamos no lugar ideal, nós não estamos no nosso fim, no nosso destino final. Aqui é um meio. E aqui é um lugar de atravessar esse deserto, atravessar a batalha espiritual e conquistar a autoridade que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. E assim conquistar a vida que Deus tem para nós. E a eternidade, no dia do arrebatamento da igreja. Eu quero salientar com vocês e dizer, a batalha espiritual é um dos pilares da vida do cristão. E se você ouviu esse áudio até aqui, essa mensagem, essa pregação, eu quero que você se desafie a orar. Ore, jejue, busque autoridade. Não seja uma presa de Satanás, mas seja alguém que tenha autoridade sobre as forças das trevas. E quando você chegar nesse nível e receber a autoridade de Deus, você não vai se preocupar com macumba, com inveja, nem com pessoas que querem te matar, querem destruir você. Simplesmente você vai ser uma autoridade e o mal não vai tocar. Porque se ele tentar tocar em você, ele vai prestar grandes contas com Deus. Não seja uma presa, seja uma autoridade, através da obediência e da direção divina, em nome do Senhor Jesus. Hoje mesmo, jejue e ore, seja cheio do Espírito Santo.